Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Olha o que o deputado, o delegado Ramagem, fala sobre em defesa de Bolsonaro. Tanto que o jogo é sujo, que eles falam que o defeito, a pessoa ser correta, jogar limpo, jogar dentro das quatro linhas. Esse é o defeito do Bolsonaro, porque ele é correto, joga limpo dentro das quatro linhas. Então, que esse é o defeito. Então, quer dizer que tem que jogar sujo? Pra gente ver o nível que são essas pessoas. Vamos assistir o vídeo do deputado. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Nós temos escutado que o defeito do Bolsonaro é jogar limpo dentro das quatro linhas. Desde quando fazer o que é certo se tornou errado e o que é errado se tornou certo? Onde nós fomos parar no nosso Brasil? Bolsonaro não aceitou, não quis, não deixou fazer nada contra a alternância. Está muito claro isso. Não há crimes, só narrativa para perseguição. Quem está cometendo irregularidades e abusos é o outro lado, o judiciário. E o erro está em quem deveria controlar e não controla. Senado Federal, a presidência do Senado. Em 2026, os eleitores têm que estar muito atentos a esse voto. Num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. E o que nós estamos vendo hoje aqui entre os três poderes? Mais do que invasões, interferências nas competências do Legislativo. Quebra da imunidade parlamentar contra essa tribuna na qual eu falo aqui hoje. Quebra do sistema acusatório, um juiz que está como vítima, como investigador, como acusador, como julgador, um absurdo. Quebra do juiz natural, da presunção de inocência, do devido processo, da legalidade. Investigações que são sigilosas para os investigados. Para a imprensa, não. Onde nós fomos parar? E a imprensa bate palmas para essas arbitrariedades, subservientes às arbitrariedades, uma imprensa militante, parcial, vergonhosa. Todos aqui viram aquele vídeo montado da Globo, que eles acabaram tirando do ar. Hoje o processo penal do Brasil não precisa mais de conjunto probatório. É só levar para essa imprensa as narrativas, que a condenação está aí, condenação midiática geral. Investigação criminal no Brasil se tornou perseguição política. Inventar crimes contra a maior autoridade, o maior líder da direita nacional e seus aliados. Esse é o sistema brasileiro atual. E eles têm a cara de pau de dizer que é em nome da democracia. Agora o nosso contato Muito obrigado, senhor presidente. Com o deputado Marcel Van Hatten. Nós vamos começar com ele direto de Brasília, porque o deputado foi indiciado pela Polícia Federal pelos supostos crimes de calúnia e difamação contra o delegado Fábio Chor. Deputado, muito boa noite, obrigada por nos receber mais uma vez, obrigada pela entrevista. Imagina, eu agradeço pelo convite, muito obrigado. Uma pequena correção apenas, eu chego em Brasília amanhã de manhã. Antes da pergunta, deixa eu só aproveitar para deixar toda a nossa audiência aqui na mesma página, porque esse indiciamento da Polícia Federal ocorreu em razão de um discurso do senhor na Câmara no mês de agosto, em que o senhor mostrou uma foto do delegado Fábio Chor e criticou a atuação do delegado da Polícia Federal. Então a gente vai resgatar esse vídeo para a partir daí, então, realizar a nossa entrevista. Por atentado à democracia, fazer esse aqui que é policial federal, mas na verdade tem agido como bandido. Não tenho medo de falar e repito. Eu quero que as pessoas saibam sim quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins, deputado Chico Alencar. Felipe Martins foi preso com base num documento encontrado em Word, editável, no laptop de Mauro Cid, listando-o como membro da comitiva presidencial que ia para a Flórida no final de 2022, só que ele só estava no documento rascunho do 7 ao 11, as versões 12 a 15 já não tinham ele, e ele estava no Brasil, ele voou de Latam, o celular dele aqui, as torres da TIM,
deixavam isso claro. Mas mesmo assim, Fábio Álvares Shor, no mínimo, foi incompetente e irresponsável ao pedir a prisão com base num documento apócrifo desse, rascunho do cerimonial da presidência. E agora, mais abuso de autoridade, indo atrás de uma adolescente de 16 anos e pedindo, e Moraes aceitando, que é pior, a prisão da sua mãe, caso ela use redes sociais, e acusando todos esses que hoje estão perseguidos de corrupção de menores. Senhor presidente, onde vamos chegar? A Procuradoria da Câmara já se manifestou, inclusive, contrária a esse inquérito e disse que se trata de uma interferência do Poder Legislativo e seria um caso de perseguição política. O que o senhor espera da Câmara dos Deputados, mais precisamente do presidente da Casa, Arthur Lira? O que ele pode fazer a respeito desse indiciamento, deputado? Olha, Paulo, em primeiro lugar, que ele faça cumprir a Constituição e peça o travamento, né, o fim desse processo. O presidente Arthur Lira, no caso, já mobilizou a Procuradoria da Câmara nesse sentido. Inclusive, foi feita levantar um pouco aqui, foi feita um parecer da Procuradoria da Câmara, como você bem mencionou, dizendo que eu sou perseguido politicamente por esses policiais federais e que a imunidade parlamentar ela está sendo desrespeitada nesse processo. O vice-presidente da Câmara, deputado Sócrates Cavalcante, esteve junto comigo e o senador Rogério Marinho recentemente com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para tratar desse assunto também com a seriedade que ele merece. E a informação que eu colhi junto com a liderança do meu partido, junto com a deputada Adriana Ventura, é que hoje, em reunião de líderes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira disse que faria uma manifestação da tribuna da Câmara em defesa da imunidade parlamentar por opinião, palavras e votos. Então, agora a gente espera que isso se confirme. É claro que vamos acompanhar a sessão da Câmara de hoje e de amanhã, mas eu entendo que o deputado Arthur Lira vai fazer isso sim, porque ele, no primeiro momento já em que informei desse processo, ficou indignado e disse na tribuna da Câmara não se pode falar em processo sobre qualquer hipótese. É claro, viu, Paulo, que esse é o último degrau, né, que essa escalada permitiu os abusadores subir. Até porque já se passaram vários outros antes, a prisão de Daniel Silveira tendo sido talvez a mais escabrosa de todas as ações do judiciário contra um parlamentar, e vários deputados já foram censurados, tiveram as redes bloqueadas, e seguimos com o senador da República, Marcos Duval, sem acesso às redes sociais, que são, sem dúvida nenhuma, uma parte relevantíssima hoje do mandato parlamentar ao garantir transparência e comunicação com seus eleitores. Rodrigo Pacheco não tem feito nada para reverter isso e ele precisa se pronunciar também sobre esse meu caso, afinal ele é o presidente do Congresso Nacional e vamos fazer a interlocução necessária para que ele se pronuncie também. Deputado, boa noite ao senhor, seja bem-vindo. Antes de tudo, é um absurdo o que está acontecendo com o senhor. Basta ler a Constituição e o senhor só está pedindo isso, que leiam a Constituição e apliquem só a Constituição, porque não tem nada mais para aplicar neste caso. E ela deveria ser suficiente. O senhor disse aí que o presidente da Câmara deve se manifestar e espera que o presidente do Senado também o faça. Agora, eu vou num ponto mais específico. Deputado, o senhor está tendo solidariedade e, digamos, em número também dos seus colegas parlamentares, sejam os deputados ou mesmo os senadores, porque uma parte da sociedade brasileira resolveu tergiversar sobre a Constituição. Dependendo de quem, pode bater, pode matar, pode prender, pode fazer qualquer coisa, em que pese o fato de eles saberem que eles estão errados e que aquilo é ilegal. O senhor está tendo solidariedade, porque se esse movimento crescer, há pouco a gente noticiava aqui que o ex-presidente Michel Temer está derrubando toda a tese do golpe ou a tese do 8 de janeiro, que o Supremo insiste em manter essas narrativas todas, mas se essa solidariedade aumentar, a gente começa a ter um movimento, digamos, muito forte no país para acabar com essas arbitrariedades. O senhor está tendo essa solidariedade em número, não só em qualidade, mas também em número? Piotr, sem dúvida. Aliás, eu estou surpreso e felizmente surpreso com o tamanho da reação positiva das pessoas a meu respeito e negativa contra o que a Polícia Federal está fazendo. Isso inclui, inclusive, hoje o fato de que o meu nome ficou entre os mais pesquisados no Google em todo o país,
porque as pessoas querem saber mais sobre esse processo, que é absurdo. E eu acabei de receber a informação que não só muitos deputados federais e senadores de oposição já falaram nesse caso na tribuna da Câmara e declararam sua solidariedade, como também um deputado do PSOL, o deputado Chico Alencar, que, aliás, estava presente quando eu fiz o discurso. Quando fiz o discurso que agora me levou a ser investigado e depois indiciado, Chico Alencar estava no plenário. E a informação que eu recebi há pouco da assessoria é que ele, agora à noite, no plenário da Câmara dos Deputados, disse que era abuso de autoridade dos policiais federais me indiciarem por uma fala na tribuna da Câmara. E olha que nós já discutimos calorosamente ou acaloradamente, muitas vezes, né, o deputado Chico Alencar e eu, mas eu reconheço que nesse ponto ele está agindo corretamente, assim como qualquer deputado, independentemente de ser de esquerda ou de direita, precisa se manifestar em defesa da nossa imunidade, porque pau que dá em Chico também dá em Francisco. Se nesse momento está pegando quem é de direita, já pegou quem é de esquerda e pode vir a pegar de novo. A censura nunca é boa, nunca. E fechar o parlamento, como estão tentando por meio dessas iniciativas intimidatórias, é uma forma de calar o povo e de ferir de morte a democracia no Brasil. Deputado, obrigada pela entrevista. Permita-me aproveitar aqui aproveitar a sua presença. Eu gostaria de estender uma pergunta que eu fiz no meu artigo da Oeste dessa semana, que da última edição, da mais recente edição, eu escrevi sobre o caso Felipe Martins. Então, eu queria aproveitar aqui a presença do senhor e estender a pergunta que eu fiz ao delegado Fábio Chor. Se é uma pergunta jornalística, se o delegado Fábio Chor ou alguém ligado à instituição, à Polícia Federal, se eles sabem de alguém que tenha participação na fraude do documento do Felipe Martins, né? O documento fraudado de entrada nos Estados Unidos, um documento que nunca existiu. Quero aproveitar também, deputado, e ontem falávamos do presidente da OAB, o senhor Beto Simonetti, que estava defendendo algumas prerrogativas de alguns advogados, mas ele não especificou o quê. Eu queria também aproveitar a presença do senhor aqui e estender a minha pergunta ao doutor Beto Simonetti, o que ele acha disso, do senhor ser indiciado pela Polícia Federal, sendo que nós estamos falando de supostos crimes, né, de calúnia e difamação, que teria que ir lá para a primeira instância. E aí, deputado, a minha pergunta é: essa batida, né, essa tentativa de intimidação, de coação, essa reação violenta, o senhor acha que tem a ver com a eleição do presidente Donald Trump, a ligação que vocês têm também com o governo Trump agora, sabendo que o próprio secretário de Estado, Marco Rubio, vai entrar de cabeça no que está acontecendo no Brasil, na censura e, principalmente, agora numa questão de segurança nacional, que foi o caso da fraude no documento do Felipe Martins? Perdoe-me por estender um pouco. Não, excelentes perguntas, Ana Paula, todas elas. Deixa eu começar até pela do meio, sobre a OAB. Na minha opinião, a OAB, infelizmente, não vai fazer nada, né? Não vai se pronunciar, até porque, lamentavelmente, o presidente da OAB quis uma vez já me processar por uma manifestação que eu fiz na tribuna também. Pegou tão mal, inclusive, com os próprios advogados no Brasil inteiro, que depois ele fez de conta que não disse nada, que já estava tudo resolvido. Mas ele deu, sim, uma entrevista à Veja, sugerindo que iria fazer uma notificação extrajudicial contra mim em virtude de uma fala minha na tribuna, lembrando que a OAB perseguiu advogados conservadores com a ajuda de Alexandre de Moraes, ou seja, eles utilizaram nos bastidores os inquéritos do Alexandre de Moraes, que agora começaram a criticar, mas também ainda muito timidamente, né? As prerrogativas dos advogados estão sendo jogadas no lixo diante da OAB federal. Importante lembrar que existem exceções, inclusive a OAB aqui do meu estado, do Rio Grande do Sul, tem sido uma voz muito forte contra esses inquéritos fraudulentos. Quanto à primeira pergunta do policial federal, né, Fábio Chor, e o que ele fez utilizando um documento, né, que era falso, né, já dado,
Eu tenho a dizer o seguinte: esse processo contra mim foi um tiro no pé da Polícia Federal. Porque se acharam que eu iria me calar, se acharam que eu iria me sentir ameaçado, amedrontado, e que eu pararia de denunciar o que eles fizeram, eles se enganaram redondamente. E essa entrevista é um exemplo disso, porque esse assunto, cada vez em que eu sou entrevistado, ele volta à tona. E cada vez o delegado Fábio Chora é lembrado nas entrevistas pelo seu nome e sobrenome, por ter sido denunciado por mim na Câmara dos Deputados, na tribuna, um caso muito sério. Então, a publicidade que se está dando, a perseguição que eu estou sofrendo, ao indiciamento da Polícia Federal, está, com certeza, problemas para esse sistema podre que se instalou no seio da Polícia Federal e que está hoje transformando o Estado brasileiro em um Estado policial. E aí eu encaminho a terceira pergunta feita sobre o presidente Donald Trump e a posse dele em breve. Sem dúvida nenhuma que todos esses fatos que nós estamos vendo agora, todos esses indiciamentos de última hora, reunião secreta na Alvorada, tem a ver com a eleição do Trump, porque eles estão acelerando ao máximo e chegando a conclusões completamente infundadas, precipitadas, relatórios cheios de buracos, porque estão muito receosos, eu não tenho dúvida do que vem por aí. E este caso do Felipe Martins que eu denunciei é um dos casos mais graves, mais vergonhosos que envolve a Polícia Federal, que envolve Alexandre de Moraes e que envolve autoridades americanas que fraudaram o registro de entrada no controle migratório. Isso nos Estados Unidos é muito sério em qualquer época. Sob Donald Trump é mais sério ainda, porque ele tem criticado muito imigração ilegal, tem criticado muito falhas na defesa das fronteiras e considerar que uma autoridade americana fraudou a entrada de um nacional brasileiro a posteriori, sabe-se lá se com ou sem a parceria da Polícia Federal Brasileira, isso é algo muito sério para as autoridades americanas e certamente Donald Trump não vai deixar isso parar. Deputado, boa noite. Eu pergunto se o seu gabinete ou se a liderança do Partido Novo já provocou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele é o presidente do Congresso Nacional e uma manifestação dele pode ser importante nessa hora, sobretudo o artigo 53 da Constituição já está muito claro que foi rasgado, mas o seu caso é diferente do deputado Daniel Silveira, que eu, a despeito das grosserias, não concordo com o que ele falou, ele teve também o artigo 53 pisoteado. Mas no seu caso é completamente diferente, porque a própria Lei de Segurança Nacional já não existe mais para embasar absolutamente nada. E a manifestação do presidente do Congresso colocaria as coisas no lugar, porque do contrário, nós estamos diante de um rompimento constitucional. Sem dúvida. Eu, inclusive, falei mais cedo com o senador Eduardo Girão, meu colega de Partido Novo, e ele, junto com a oposição do Senado, trataria desse tema com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Acabei de mandar um WhatsApp para ele para perguntar se já conseguiram falar ou se ainda vão falar ao longo da noite, porque, obviamente, esse é um caso que já chegou a conhecimento dele, como eu disse, teve repercussão nacional, aliás, vai começar a ter agora repercussão internacional também, né? Até porque qualquer deputado em qualquer país democrático acha muito estranho um parlamentar ser processado pelo uso da tribuna, estranho e ilegal, né? Inconstitucional em qualquer país democrático. Agora eu estou aguardando a resposta do senador Girão e do senador Rogério Marinho, que tem sido, preciso dizer, ambos têm sido extremamente leais, parceiros e defensores, não do meu caso, contra a perseguição que eu sofro, mas obviamente, muito além disso, defensores da democracia e do Estado de Direito no país. Eu preciso fazer esse reconhecimento público a essas duas figuras e aos demais senadores que têm se manifestado a respeito desse processo absurdo. Olha como eles estão desesperados. Eles estão tão desesperados que eles procuram coisas para indiciar Bolsonaro e eles não encontram. E aí o que eles fazem? Agora eles dizem que o erro foi o Bolsonaro, porque ele sempre jogou limpo.
ele sempre fez tudo da forma correta. Justamente porque se ele não tivesse feito tudo da forma correta, hoje eles estariam usando falas erradas, coisas erradas contra ele. Sem ele fazer, eles estão procurando a todo tempo, tentando achar algum deslize. Imagina se ele tivesse feito, se ele não tivesse jogado limpo. O que não seria da vida de Bolsonaro? Então, eles estão tão desesperados que agora, qual que é o problema? O problema é que ele jogou limpo. Jogar limpo, então diz muito aí sobre quem está lá no poder, né? Porque jogar limpo é um defeito, então tem que jogar limpo, jogar sujo. O problema é que jogar limpo com muitos criminosos próximos a você, acontece o que aconteceu, né? Dá no que deu. Lembra que Olavo falava que deveriam prendê-lo eles pelos crimes que eles cometeram. Caso contrário, eles iriam prendê-lo pelo que não cometeram.